Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso aulão 2024. Hoje temos uma presença muito especial comigo na tela, que é a Maírla, que é intérprete de língua de sinais, que está aqui como voluntária. Então, por enquanto, ela está sozinha. Em geral, na interpretação de língua de sinais, se faz em dois, com um apoio e um que interpreta. Então, como ela está sozinha, a gente é, vai pegar leve com ela, né? Porque ela já está fazendo um grande esforço e está sendo voluntária aqui. Então, se você entende Libras, né? Ou se você é surdo, vai conseguir acompanhar pela Maíla, tá ok? Muito agradecendo desde já, Maíla, por esse oferecimento, né, para gente. Só queria deixar bem claro isso, né? Para ninguém ficar pegando no pé dela, que ela está fazendo sozinha por enquanto, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula. 2024 já virou uma tradição fazer o aulão de previsões. Eu vou contar desde lá quando começou. Foi em 2020, quando começou a pandemia, foi o primeiro aulão. Por quê? Em 2019, eu comecei a ver as previsões com os meus professores e fazer as minhas próprias previsões, e eu comecei a ficar bem desesperada. E aí eu não queria. As pessoas me perguntavam, Luna, tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Ah, Maírla, meu sinal, esse. Esse é meu sinal. Esse. Ah, é, e aí as pessoas me perguntam, Luna, tem alguma coisa acontecendo? Tá muito estranho, lá no final de 2019. E aí, em alguns grupos fechados, né? Num grupo de chakras que eu fazia parte numa época, os meus clientes, eu dizia, olha, gente, alguma coisa muito grande vai acontecer em 2020. E tanto que eu tinha uma amigona que vai assistir depois essa aula, Nick, que ela me perguntou, o que eu tenho que fazer para o planejamento, né? Que mês que eu coloco isso, que mês que eu coloco aquilo? E eu dizia, amiga, não adianta fazer planejamento, em março vai acontecer algo muito grande que o teu planejamento vai para o lixo. Só que eu tinha medo de abrir isso para muita gente, porque eu estava achando que eu estava louca, assim, do tipo que eu estava exagerando. E aí, em 2020, em março de 2020, nós tivemos a pandemia. E aí, quando estourou a pandemia, eu pensei, realmente, então alguma coisa grande aconteceu. Foi bom que eu não fiz, porque na minha cabeça eu via aquela grande movimentação em 2020 e eu achava que era uma guerra mundial. Porque na minha cabeça a única coisa que podia ser desse tamanho era uma guerra mundial, né? Do que eu tinha de é, possibilidades da minha memória, no que eu conhecia, era isso. Então, que bom que eu não fiz, só fiz depois. Então, na pandemia, logo depois, nas primeiras 2 semanas, eu fiz uma aula com as previsões para dar algum norte para as pessoas, porque eu não sei se vocês lembram que a gente estava todo mundo muito perdido. E aí eu lembro que foi muito difícil, porque na previsão dizia que ia demorar muito para se solucionar isso. E também era difícil dar essa notícia de que ia demorar muito tempo até a gente regularizar, voltar, poder sair, até vir a vacina, né? Eu lembro que foi difícil. E aí era difícil dar esse tipo de notícia. Mas eu fiz, então, ao longo de 2020. E aí, quando a gente foi virar para 2021, que a gente ainda estava dentro de casa, né, com tudo parado, eu pensei, olha, eu vou tentar pelo menos dar alguma ideia para as pessoas do que elas podem fazer durante esse período. E aí, em 2021, a gente teve que era Continue a Nadar, né? Que era o Júpiter em Peixes, o nome do aulão era Continue a Nadar. Depois de 2022 para 2023, a gente teve o aulão Perdidos no Espaço, que é um nome de filme também, né? É, e porque a gente tinha Saturno entrando em Peixes, então. E agora, esse ano, é o Suave na Nave. Por que Suave na Nave? Porque uma das questões mais fortes desse ano é que Plutão vai entrar em Aquário e vai ficar em Aquário por 20 anos. Ele vai entrar em Aquário agora em janeiro, daí ele volta um pouquinho para Capricórnio e depois ele vai para Aquário e fica por 20 anos em Aquário.
Então, por que suave na nave? Porque Aquário tem essa ideia de extraterrestres, né? De ETs. Por que tem uma ideia de ETs? Porque Aquário é um signo futurista, é um signo que olha para o futuro, que traz uma visão de futuro. É como se a gente conseguisse antecipar o que vai vir. Então, é quase como se esses ETs fôssemos nós mesmos num futuro distante. É tipo aquele filme. Esqueci qual que é o nome do filme agora, mas é com Matthew McConaughey. Nossa, tô sacaneando a Maíla, né? É, que ele entra numa nave interestelar, isso mesmo, muito obrigada. Aquele filme interestelar em que ele vai salvar a Terra, e aí ele volta e ele vem do passado, e daí ele está no futuro, aquela coisa toda. Então, Aquário, o signo de Aquário, ele representa esses furos no tempo, em que a gente consegue acessar aquilo que está mais para frente no tempo. Essas visões de futuro, por isso que ele também significa o planejamento, e de outras formas ele indica também a questão de uma grande comunidade unida, a comunidade humana unida. Então, tipo, como se fosse a humanidade toda, algo que a gente faz por todas as pessoas da humanidade. Então, por isso que a gente está suave na nave. A má notícia é que a gente não está tão suave assim. Suave na nave é mais um desejo do que uma realidade. Então, a gente vai ver agora na nossa aula que a gente precisa preparar. A, Se você precisar, pega aí uma coisa para anotar, que eu vou colocar para o seu. A gente vai precisar saber do seu ascendente. Então, se você não sabe o seu ascendente, você vai assistir essa aula de novo depois. Mas se você sabe o seu ascendente, já marca aí o seu ascendente. Se precisar olhar, olha agora. E aí eu vou dar para você indicações do que vai estar acontecendo e aonde que você pode se organizar durante o ano para aproveitar bem essas energias e não deixar nada disso passar. E ainda nas coisas difíceis, tentar dar um jeito dentro do que a gente pode. Tá bom? Muito bem. Então eu vou compartilhar minha tela e agora eu vou deixar só a Maíra lá na tela para ela fazer a interpretação, tá, gente? Então vocês vão só ouvir a minha voz e a Maíra vai ficar na tela. Muito bem. Aqui. Ai, prontinho. Bom, então temos aí 2024 suave na nave. O que a gente tem nesse ano? A gente tem Plutão em Aquário, depois uma conjunção de Júpiter com Urano, que é um tema forte desse ano também. A gente tem o Júpiter entrando em Gêmeos, lá na segunda metade do ano. E a gente tem os eclipses no eixo Libra-Áries. Um dos eclipses vai acontecer no signo de Peixes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E por último, a história do ano de Saturno, que todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Marte Sensitiva declarou, então ano de Saturno. E eu vou explicar para vocês o que seria isso e por que eu não concordo com isso. Então vamos lá, polêmicas! Porque sempre tem polêmica aqui, né, na aula da Lua. Vamos lá. Então, a primeira coisa é Plutão em Aquário. Plutão, ele é o último planeta que a gente considera na astrologia atualmente, né? Então, quem faz a astrologia tradicional, que é a astrologia de antigamente, é um tipo de astrologia, é uma das escolas da astrologia, chama astrologia tradicional, não considera os três planetas que foram descobertos recentemente, como Urano, Netuno e Plutão. Mas para a gente, da astrologia moderna, a gente considera esses três planetas. Então, Plutão, ele é o último planeta que a gente considera aqui quando a gente vai ler os planetas. Ele demora mais ou menos 20 anos para passar em cada signo. Então, ele passou 20 anos agora no signo de Capricórnio. E ele vai estar saindo agora do signo de Capricórnio. E ele
passou 20 anos antes disso no signo de Sagitário. Antes disso, ele passou 20 anos no signo de Escorpião. Então, o que que a gente tem? Acho que é importante a gente entender as gerações de Plutão. Eu sou de 86. A minha geração é de quem nasceu com Plutão em Escorpião. Aí, ali por 90 e poucos, 92, 93, Plutão entrou em Sagitário. E aí ficou lá 20 anos em Sagitário, né? A geração antes de mim, da galera que nasceu até 85, mais ou menos, é a galera que tem Plutão em Libra. Sim, eu tô falando agora, daí eu tirei o compartilhamento, tá? Já vou colocar de volta. Porque essa parte não tá nos slides. Então, a gente tem gerações de Plutão. Todas as pessoas que nasceram com Plutão em Libra, elas vieram com um desafio que foi transformar algo do signo de Libra. Que, nesse caso, uma das coisas que a gente pode citar é a geração dos divórcios. Então, são essas pessoas que conseguiram normalizar o divórcio como algo possível, que o signo de Libra trata de casamento, união, compromisso. E aí, essas pessoas que nasceram com Plutão em Libra foi a primeira geração que conseguiu lidar com o divórcio, com a ideia de dissolução de casamento ou de transformação de casamento, de uma forma mais tranquila. Era um tabu, era um assunto que não se falava, ou não se podia falar, ou que era mal visto. E nessa geração que nasceu ali nos anos 80, isso se tornou algo, foi transformado em algo natural. Claro, no geral, né? Ainda tem gente que não acha natural, já tinha gente que achava natural antes, mas, né, assim, pensando numa geração inteira. A nossa geração do Plutão em Escorpião, Escorpião é um signo de tabus, de morte, de sexualidade, desses poderes. Os anos em que Plutão esteve em Escorpião, foi o ano que explodiu a epidemia do HIV, AIDS, que foi muito difícil e fez o quê? Fez com que a gente começasse a falar de homossexualidade. Antes disso, não era falado sobre isso, não era aceito, tipo, não se. é, Algumas mulheres lésbicas me contaram que elas cresceram e elas não sabiam que elas podiam ficar com outra mulher, porque não existia isso em nenhum lugar, não se via isso em nenhum lugar. Com a epidemia da AIDS, as pessoas foram tiradas do armário sem querer. E aí a gente começou a falar mais sobre homossexualidade para então poder falar sobre homofobia mais para frente. E aí a nossa geração do Plutão Escorpião foi quem normalizou a ideia de muitas sexualidades. A transformação de libertação de sexualidade. A geração de Plutão em Sagitário. Então, Sagitário fala de diploma, fala de viagens, de conhecimento por meio de altas sabedorias e assim por diante. A geração de Sagitário é a primeira geração que diz que a gente não precisa de diploma para ser rico. Então, cada geração que tem o Plutão em um signo, vai ser responsável por fazer as transformações nos assuntos daquele signo. E agora, por exemplo, esses pequenininhos, essas crianças que nasceram nesses últimos tempos, especialmente na pandemia, são os responsáveis por fazer transformações sociais de o que a gente considera que é trabalho, o que a gente considera que é status, o que é ter sucesso na vida. Eles, quando chegarem lá daqui a 20 anos, né, entrarem para o mercado de trabalho sem desistir, eles vão modificar completamente a ideia do que é uma estrutura dentro do trabalho e assim por diante. E aí agora a gente está entrando no Plutão em Aquário, que a gente vai. Agora eu vou voltar a compartilhar. Então, quando o Plutão entra em Aquário, ele
pede uma transformação dos assuntos aquarianos. Assuntos aquarianos são futuro, planejamento, bem-estar social, humano, direitos humanos e assim por diante. Então, a gente vai ver, com certeza, um aumento nas questões científicas, nas descobertas científicas, nas quebras de culturas, quebras de formas de governo e assim por diante. Então, vai ser um chacoalhão bem grande. E, pessoalmente, na nossa vida pessoal, ele vai fazer transformações na casa que ele andar. Quem tem planetas em aquário? Quem é aquariano, né? Quem é aquariano, quem tem lua em aquário, quem tem outros planetas em aquário, especialmente esses planetas mais próximos da Terra, que são, que a gente chama de planetas pessoais, então Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Então, quem tem esses planetas em aquário vai sofrer mais essas transformações, vai passar mais fortemente por essas transformações. Só para lembrar, aquário, Plutão já entrou em aquário agora entre março e junho desse ano de 2023. Ele deu uma entradinha, ele entrou em aquário e voltou para Capricórnio. Então, tenta lembrar o que aconteceu ali naquela época da tua vida, porque é como se fosse um spoiler, é como se fosse um gostinho do que vai acontecer agora. Então, Plutão vai entrar em Aquário no dia 20 de janeiro, ele vai ficar em Aquário até 1º de setembro, aí ele vai retrogradar, vai voltar para Capricórnio, e depois do dia 19 de novembro em diante, ele vai ficar em Plutão. Ele vai ficar em Aquário. Plutão vai ficar em Aquário por mais 20 anos agora, tá? Agora, o que é importante para a gente na vida pessoal? Saber em qual casa do nosso mapa, em qual área do nosso mapa que esse Plutão vai estar, porque ele vai fazer essas transformações na nossa vida naquele lugar ali. E isso vai depender do quê? Do seu ascendente, do signo ascendente. Então, lembra que eu pedi para você pegar o seu signo ascendente? A gente vai ver agora aonde que você vai passar por transformações a partir de agora. Tudo bem. Então, olha só. Aqui a gente tem a listinha dos ascendentes e qual é a área da vida que ele vai pegar. Qual que é a casa do mapa que ele vai pegar. A gente tem, igual a gente tem 12 signos no mapa, a gente também tem 12 casas. E dependendo do seu ascendente, cada casa vai ser regida por um signo diferente. Aí aqui eu já coloquei a partir do seu ascendente, tá? Então, ó, quem tem ascendente em aquário, Plutão vai entrar no ascendente. O ascendente, ele significa o eu no mundo, o nosso corpo físico e novos começos. Então, quando esse Plutão entra no ascendente, essa pessoa vai ter uma transformação muito grande na vida dela. Vai ter que, tipo, transformar tudo, basicamente. Sinto muito. Segura na mão de Deus e vai. É isso tudo que eu posso dizer. Ou segura na mão de Plutão, né? E vai. Porque esse Plutão vai estar transformando tudo na vida da pessoa. Para quem tem ascendente, ó, gente, não é o signo do Sol. Não é como a gente diz assim, ó, eu sou aquariana, eu sou ariana, eu sou pisciana. Isso é o signo do Sol. Na verdade, a gente está dizendo, eu tenho Sol em Peixes, eu tenho Sol em Aquário, tá? O signo do ascendente vocês conseguem ver fazendo o mapa astral nesses sites gratuitos. Vai dar lá o signo do ascendente. Então, esse aqui é o ascendente, tá? Importante deixar claro. Então, para quem tem ascendente em Capricórnio, o que vai transformar? As posses, as coisas minhas, que são as coisas de casa 2. O que eu tenho, a minha autoestima, as minhas finanças, os meus valores éticos e morais que eu carrego, tudo que está de casa 2 vai mudar para quem tem ascendente em Capricórnio. Para quem tem ascendente em Sagitário, o que vai transformar? As relações ao seu redor. Então, a comunicação,
as comunidades, o networking. É muito provável que essa pessoa vai fazer uma transformação em que tipo de redes que ela se conecta. E para quem tem ascendente em Sagitário, também pode transformar as questões de pequenos deslocamentos, que seriam esses deslocamentos para cidades próximas, né, para lugares mais próximos. Então, pode ser que alguma coisa nesse sentido venha com força para quem tem ascendente Sagitário. Quem tem ascendente Escorpião vai mudar a casa, o lar, a família, a ancestralidade, questões tanto com a família de antes quanto com a família que formou, e assim por diante. Com o seu passado, talvez a oportunidade de transformar coisas do passado, né? Tá bem forte para quem tem ascendente Escorpião. Quem tem ascendente em Libra vai estar passando na casa dos filhos e da criatividade. E aí a gente tem uma questão que é, entre aspas, matar os filhos. O que quer dizer isso? A gente não está falando para matar a criança, pelo amor de Deus. A gente tem o que a gente chama de filhos criativos. É como se fossem filhos que saem de dentro da gente para o mundo. São criações nossas que vão para o mundo. Como, por exemplo, já ouviu alguém dizer assim: eu pari o meu TCC? Eu pari o meu TCC, ou eu pari a minha tese, porque é como se fosse um filho, porque você está ali gestando, fazendo até que você coloca no mundo. Então, um livro, uma dança, várias coisas que podem ser filhos nossos. E aí, para quem tem ascendente em Libra, vai precisar transformar esses filhos. Então, transformar as coisas que faz para o mundo. É uma oportunidade, porque ascendentes em Libra é muito comum terem dons artísticos. Então vai ser muito importante para quem tem ascendente em Libra revisar essa arte, o jeito como coloca essa arte no mundo. Ainda que não tenha uma carreira conectada com a arte, é importante começar a colocar, ligar de alguma forma a arte, a criatividade na sua carreira, tá? Quem tem ascendente em Virgem vai pegar na rotina, no trabalho e na saúde, e assim, o ascendente em Virgem já é um ascendente que tem questões de saúde recorrentes. E aí, quando Plutão entrar ali, pode ser que estoure algumas coisinhas na área da saúde. Então, vai ter que cuidar ainda mais que já cuida. Quem tem ascendente em Leão vai pegar na área do casamento, que é a casa 7, a casa das parcerias. Não quer dizer que precisa se separar, mas precisa sim fazer uma transformação de como que faz o vínculo com esse casamento. Então, vai precisar passar por uma renovação desse laço, tá? Quem tem ascendente em Câncer vai passar por um período de muita transformação espiritual, assim, de processos, de descobrir quem é, essas mortes da alma, como a gente chama, uma noite escura da alma se chama, que é quando a gente entra no Vale da Sombra e da Morte e vai caminhando, é um trabalho de sombras, em que a gente vai buscar coisas que a gente não sabia, mas que também, né, para quem tem ascendente em Câncer, pode funcionar para aprender a gerir melhor os valores dos outros. Então, por exemplo, um administrador é alguém que gerencia valores de outras pessoas, seja valores financeiros, seja recursos humanos. Então, o ascendente em Câncer está aprendendo a gerenciar esses valores de outras pessoas. Para o ascendente em Câncer, para quem tem ascendente em Câncer e já gosta de uma bruxaria, alguma coisinha assim, vai ser um ótimo período para aprender sobre essas artes mais escondidas e desenvolver a sua capacidade de magia, tá? Para quem tem ascendente em Gêmeos, vem a questão de estudos e viagens. E aí, quando Plutão passa ali, a gente tem uma transformação, né, dessa capacidade de viagens e estudos. Então, pode ser que seja mais difícil para quem tem ascendente em Gêmeos conseguir terminar algum estudo, ou que seja as experiências de viagem ao exterior
podem causar, assim, transformações espirituais para essa pessoa e assim por diante. Para quem tem ascendente em touro, vai pegar a casa 10, que é a casa de status, sucesso, aquilo que a gente devolve para o mundo, aquilo que a gente oferece para o mundo. Então, para essas pessoas que têm ascendente em touro, é bem provável que vai ter transformações na carreira, né? No lugar que você oferece seu trabalho. Não do seu trabalho de todo dia, mas sim qual o nome que esse trabalho tem, como que esse trabalho é entregue para o mundo e assim por diante, e como que as pessoas te reconhecem. E aí, isso pode ser para ruim, pode ser para bom, a gente não tem como saber, né? Para quem tem ascendente em Áries, tem transformações nos amigos, então os grupos de amigos vão mudar, e tem oportunidades é, de ser indicado por pessoas-chave, por pessoas importantes, receber indicações, tanto de alguém ser cupido para você, alguém te apresentar alguém para namorar, quanto para o trabalho, quanto para outros amigos, mas você tem uma transformação de grupos de amigos e de tribos do qual você se sente parte, que pode te trazer boas oportunidades. E quem tem ascendente em peixes vai mergulhar de vez na espiritualidade, e aí tem que tomar cuidado. Quem tem ascendente em peixes pode ser bem puxado esse período de Plutão em Aquário, porque vai mexer lá no inconsciente, tá bom? Então, desse daqui eu dei bastante detalhes. A gente vai, porque dos próximos a gente vai ver de novo, eu não vou dar tantos detalhes, só para a gente ver que as casas, né, as áreas do mapa, elas sempre têm uma área da vida que é correspondente. E aí, dependendo de qual planeta, em qual signo que ele está, vai mudar onde que ele pega, em qual área da sua vida que ele pega. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em touro. Então, esse Plutão em Aquário vai pegar na minha casa 10, a transformação de carreira. Sabe-se lá se eu vou estar aqui ano que vem dando outra aula de previsões. Tomara que sim, né? Ou tomara que eu esteja dando essa aula assim para milhões de pessoas, né? Quem sabe pode ser isso também. Mas quando a gente vai ver agora, por exemplo, a conjunção de Urano e Júpiter, ela vai acontecer em touro. Então, para mim que tenho ascendente em touro, Plutão em Aquário pega a minha casa 10, então fala da minha carreira. Essa conjunção de Júpiter e Urano pega em touro, que é a minha casa 1, então pega no meu eu. Então, por isso que muda as áreas que cada coisa pega, porque eles estão em signos diferentes. Eu espero que não fique muito complicado ou confuso para vocês entenderem, tá? Mas qualquer coisa, é só vocês pegarem o ascendente de vocês e irem anotando, passando o que que é. Então, Plutão, onde ele passa, ele transforma. É uma transformação do tipo composteira. Você joga um negócio ali, que a gente já está meio podre, a gente se joga ali, e a gente vai se transformar e vai nascer uma outra planta a partir daquilo dali. Então, esse tipo de transformação é o que Plutão faz na nossa vida. E aí você olha seu ascendente aqui e vê qual que é a área que vai ser transformada dentro dessa composteira aí na sua vida, tá? Então, vamos passar para conjunção de Júpiter e Urano. Eu não sei se vocês lembram, na aula do ano passado, a gente falou da conjunção de Júpiter e Saturno, que é chamada de a grande conjunção, que foi quando teve essa grande conjunção em Aquário, foi descoberta a vacina para pandemia. Não é para pandemia, é para Covid. A conjunção de Júpiter e Urano, ela é um pouquinho diferente. Então, com Júpiter e Saturno, a gente tem, eles se juntam a cada 20 anos, mais ou menos. Essa grande conjunção, né? Num signo diferente. E na conjunção de Júpiter e Urano, ela demora mais ou menos 14 anos para acontecer. Quando Júpiter, que é o grande, o expansor, encontra Urano, que é aquele que faz as mudanças bruscas, aquelas guinadas na vida, aquelas mudanças de rumo na vida, a gente tem algo bem explosivo, é algo grande.
Então, essa junção de Júpiter e Urano, que vai acontecer em Touro no dia 20 de abril, ele causa muita movimentação, tanto dentro da gente, quanto na Terra, quanto no mundo, né? No mundo, a última vez que ela aconteceu foi em 2010, e antes disso, em 84, 82, eu acho. São períodos, quando a gente tem essa conjunção de Júpiter e Urano, são períodos em que a gente tem muita inflação, tem um excesso de liberdade, um excesso de liberdade no sentido de as estruturas sociais são mudadas, né? Tem muita mudança de estrutura social, que mais para frente vai dar um efeito rebote, e aí pode causar repressão a mais, ou guerras, assim por diante, mas a gente tem esse período, quando eles estão juntos, existe uma dissolução dessas estruturas sociais, tem avanços tecnológicos muito fortes, muito grandes, porque onde Júpiter passa, ele aumenta. Quando ele passa por Urano, fala sobre a nossa capacidade de conexão com o futuro, ele traz essas tendências para a realidade. Então, vai ser um movimento entre março e maio desse ano, de 2024, vai ser um momento assim de. Sabe quando parece que está tudo muito acelerado? Já parece que está assim, né? Mas vai parecer ainda mais que está tudo muito acelerado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue acompanhar tudo que acontece. E isso pode ser bom e pode ser ruim, porque na astrologia não tem bom e ruim, né? Os aspectos, eles são o que são. Às vezes dão resultados bons, às vezes dão resultados ruins. E depende de quem vê também, né? O que é bom, o que é ruim. Mas a gente tem essa possibilidade de expansão de questões tecnológicas e de questões de coletividade, tá? No pessoal, é um lugar em que a gente pode fazer uma transformação na nossa vida. E como vai ser em touro, no mundial é muito provável que pegue na questão financeira. Por isso também a questão de inflação e tal, porque touro fala muito de finanças, de valores, então questão de commodities, de alimentos, esse tipo de coisa, né? Importação e exportação, isso aí provavelmente vai pegar forte entre março e maio, vai ficar meio loucura. E para a gente, na nossa vida pessoal, a gente tem a oportunidade de fazer uma grande mudança de paradigma, ou uma grande mudança de modo de pensar. Essa grande mudança de modo de pensar que a gente vai fazer, de novo, depende do nosso ascendente. Então, como eu falei antes, para mim que tem um ascendente em touro, a minha mudança, né, ou para quem, ou vocês aí que têm ascendente em touro também, para a gente vai ser como eu me vejo no mundo, como eu ocupo meu lugar no mundo, o meu eu, sobre o meu corpo, especialmente como que eu lido, qual que é o meu relacionamento com o meu próprio corpo, e a oportunidade de começar novas coisas e coisas grandes. Porque Júpiter, por onde ele passa, ele aumenta. Inclusive, eu estava lembrando essa agora, hoje, quando eu estava fazendo essa apresentação, que eu comecei uma dieta faz umas 3 semanas e eu engordei 2 quilos ao invés de emagrecer. E aí eu lembrei que ano passado, quando eu estava dando essa aula, eu falei: olha, gente, Júpiter está entrando em touro. Quem tem ascendente em touro vai ser muito difícil emagrecer. É mais provável que engorde. E aí, agora que eu lembrei disso, eu pensei: não, a astróloga não segue o próprio conselho e vai fazer dieta quando o Júpiter ainda está em touro. Então, vou ter que esperar até Júpiter sair de peixes. Até lá, vou chutar o balde. Tô nem aí. Então, essa transformação, né, essa possibilidade de transformação para quem tem ascendente em touro, está no eu, novos começos, corpo. Para quem tem ascendente em Áries, nos recursos. Para quem tem ascendente em peixes, na comunicação. Para quem tem ascendente em aquário, na casa, no lar, na ancestralidade. Para quem tem ascendente em Capricórnio, nos filhos, na criatividade, nos hobbies. Para quem tem ascendente em Sagitário,
na rotina, no trabalho do dia a dia, na saúde. Para quem tem ascendente em Escorpião, casamento e parcerias. Para quem tem ascendente em Libra, na transformação própria, nas questões de morte, sexo, tabus, recursos dos outros. Para quem tem ascendente em Virgem, viagens e estudos. Para quem tem ascendente em Leão, aproveita, porque é a hora de estourar o seu sucesso, de fazer uma transformação de status. Para quem tem ascendente em Câncer, redes de amigos, planejamentos, oportunidades. E para quem tem ascendente em Gêmeos, é uma oportunidade transformar, mas de ultrapassar velhas verdades na espiritualidade. Então, só para entender que são tipos de mudanças diferentes. Lá em Plutão, a gente tem uma transformação de como se fosse a troca de pele de uma cobra. E aqui, nessa conjunção, a gente tem uma mudança como se fosse uma virada. É um pouquinho diferente a forma como a gente encara no dia a dia essas duas coisas, tá? É como se a mudança de Plutão levasse a gente mais para dentro da gente. E é como se essa mudança dessa conjunção de Júpiter e Urano fizesse a gente mudar de ideia. Por isso que é um pouquinho diferente uma da outra, tá ok? Próxima questão muito importante desse ano é que Júpiter vai entrar em Gêmeos. Então, lá em 20 do 4, em 20 de abril, Júpiter e Urano se encontram. E aí, Júpiter continua caminhando no céu. E aí, lá em maio, Júpiter vai entrar em Gêmeos. E aí, a gente vai ter aí um ano de Júpiter em Gêmeos. E quando ele entra em Gêmeos, primeiro de que eu vou poder começar a fazer minha dieta. Quem tem ascendente touro também. Quem tem ascendente em Gêmeos, se ferrou. Quem tem ascendente em Gêmeos e quer ganhar massa e quer ficar grande, é isso aí, é essa hora, tá? Boa sorte. Para quem quer afinar, emagrecer, não, daí vai ser ruim. Mas com Júpiter em Gêmeos, é um lugar que Júpiter não gosta de estar. Por quê? A casa de Júpiter, o domicílio de Júpiter, é Sagitário. E Gêmeos é o signo oposto de Sagitário, que a gente chama de exílio. É o lugar em que ele está mais longe de casa. Então, Júpiter não se dá muito bem no signo de Gêmeos. Nesse sentido, é como se Júpiter não estivesse agindo muito fortemente nas nossas vidas. Então, é um período mais duro para todos nós. Mas é um bom momento para fazer as questões geminianas, que é redes perto, né? Porque esse Sagitário e Júpiter gosta de fazer rede longe, de cruzar os mares, sabe? Tipo Moana, cruzar o horizonte. Quando ele está em Gêmeos, ele gosta de ficar ali na aldeia, pegando coco, tecendo rede, fazendo fofoca. Então, é um bom momento, por exemplo, para a gente expandir a nossa rede de contatos de trabalho, nosso network. É um bom momento para a gente expandir as nossas questões comunitárias, né? De criar uma comunidade. A maioria de nós não tem mais comunidade ou sensação de comunidade. E talvez esse Júpiter em Gêmeos possa nos ajudar. Então, vamos ver o que importa mesmo, é aonde que está Gêmeos no seu mapa, para saber qual que é a área da sua vida que a partir de 25 de maio, Júpiter vai começar a expandir. Então, isso que a gente acabou de falar, dessa oportunidade de transformação, de mudança, do encontro de Júpiter com Urano, é especialmente entre os meses de maio, março e maio. Quando chegar o final de maio, começo de junho, a gente está indo já para uma outra fase, que é quando o Júpiter entra em Gêmeos e a gente vai olhar agora para cada um, aonde que pega, em qual área da sua vida. Então, aqui eu trouxe para cada ascendente qual que é a área da sua vida que vai expandir. Então, eu não vou falar todos de novo, tá? Você dá uma olhadinha, anota aí. E aí, a partir de 25 de maio, você foca nessa área da sua vida para expandir isso aí, que vai te ajudar bastante.
A parte difícil é que Júpiter, ele expande por onde ele passa. E não importa se é bom ou ruim. Então, por exemplo, se você tem uma casa de gêmeos difícil, que daí vou dar um exemplo do que é uma casa de gêmeos difícil. O regente de gêmeos é Mercúrio. Então, se você tem um Mercúrio que está mal, por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa. Eu nasci com Mercúrio retrógrado. E no signo de Áries, que é um signo que Mercúrio não gosta muito de estar. Então, a minha casa regida por Gêmeos é uma casa que ela é meio capenga, ela é meio malzinha. Quando Júpiter, que faz as expansões, passa ali naquela casa, ele expande também a coisa ruim daquela casa. Então, ao mesmo tempo, então, por exemplo, no meu mapa, Gêmeos é a minha casa 2. Quando o Júpiter passa ali, ele traz a possibilidade de ganhos grandes. Mas como a minha casa está um pouco mal, pode ser que ele traga grandes perdas. Ele aumente a parte ruim, porque ele aumenta por onde ele passa. Se é ruim, se é bom, tanto faz. Então, as questões, às vezes, no nosso mapa que a gente precisa de um astrólogo para saber, esses desafios, esse Júpiter, que geralmente traz bênçãos, pode ser que ele aumente coisas difíceis no mapa também. E aí, para isso, a gente precisa realmente de um astrólogo para olhar, ou se você tem mais conhecimento, você consegue saber, né? Mas aí é um conhecimento um pouquinho mais profundo de astrologia. Em geral, a gente não precisa ter muito medo, porque Júpiter, mesmo quando ele passa e aumenta coisas que a gente acha ruins, isso ajuda de alguma forma. Por exemplo, Júpiter foi um dos causadores da pandemia, lá em Capricórnio, quando se juntou todo mundo lá em Capricórnio. Quando Júpiter passou, isso virou internacional, virou o mundo inteiro. Então, por mais que a pandemia tenha sido algo muito difícil para todos nós, e muitas pessoas morreram, e os nossos recursos, né, foram completamente modificados, muitas pessoas ficaram em insegurança alimentar e tudo, só que esse movimento ter sido mundial e ter expandido tanto fez com que a gente olhasse para o mundo de uma outra forma. Tem coisas que a gente aprendeu por causa da pandemia que a gente não tem como desver, que a gente não tem como negar mais. Então, ainda que ele aumente coisas difíceis, como por exemplo a pandemia, esse aumentar dele traz alguma bênção, traz alguma mudança positiva. Foca nisso, tá? Ok. Próxima questão, eclipses. Eclipses, faltam mais. Eclipses acontecem todos os anos. A gente tem pelo menos 2 pares de eclipses. Eclipses sempre acontecem pelo menos de 2 em 2. A gente sempre tem um do Sol seguido de um da Lua, ou um da Lua seguido de um do Sol. Às vezes, a gente tem até 3. Um do Sol, um da Lua, um do Sol, ou um da Lua, um do Sol, um da Lua. Logo, dentro do período de um mês. Tá? Esse ano a gente vai ter 2 eclipses, 2 pares de eclipses, e eles estão ocupando. Quem dá os eclipses são o que a gente chama de nodos lunares. Os nodos lunares são um eixo imaginário do movimento que o Sol e a Lua fazem no céu. E os nodos lunares, eles indicam o nosso caminho de alma, nosso crescimento kármico ao longo de todos os nossos atos. E para quem acredita em vidas passadas, também das nossas vidas passadas. Para quem não acredita em vidas passadas, da nossa ancestralidade. Então, de todo mundo que veio antes da gente, até nós. E aí os nodos estão em Áries Libra, com o nó do norte em Libra, pedindo para que a gente se lembre que não é evitando conflito que a gente faz paz. E que existe uma agressividade saudável. Que a agressividade saudável não é violência. E que a violência ela é gerada quando a gente tem uma agressividade não saudável, geralmente porque ela foi
reprimida, ou porque, por meio de... Isso é um pouco complexo. O signo de Libra é um signo que tenta fazer acordos e que tenta buscar um equilíbrio. A parte sombra do signo de Libra, né, a parte ruim do signo de Libra, é que, às vezes, ele foge do conflito para não brigar. Então, a agressividade é um tabu para o signo de Libra e é um tabu para a nossa sociedade hoje, igual o sexo era um tabu na sociedade vitoriana, da Rainha Vitória há 200, 300 anos atrás. Né, a nossa época condena a agressividade como algo puramente ruim. E Áries é o signo da agressividade. E é um signo da agressividade por autodefesa, para eu garantir que eu posso ser um indivíduo. Então, por exemplo, se tem alguém te empurrando para cair, você vai bater na pessoa de volta, senão você vai cair. Se tem alguém que te empurra para uma fogueira, você vai pular ou você vai se segurar. Você tem uma reação, né, de força, uma reação de proteção. Ou, se você está com fome, você precisa caçar, que no nosso caso é trabalhar, você vai levantar e vai em busca de caça, ou em busca de comida, ou vai pular, ou vai subir numa árvore para pegar um fruto. Então, essas forças, né, que têm um viés de agressividade, são forças super saudáveis. Então, Ares nos fala dessa agressividade saudável de autoproteção. Só que aí o que acontece nessas épocas de eclipses em Ares Libra é essas questões ligadas a guerras. Por quê? Porque a gente não conhece agressividade saudável, a gente confunde isso com busca de poder, a gente confunde isso com visões distorcidas de necessidade de sobrevivência, enfim, a gente tem aí várias questões como humanidade a serem organizadas e curadas. E aí, quando os eclipses passam ali, eles trazem isso à tona. Na nossa vida, o que a gente precisa perceber com os eclipses? Que, esse eu acho que eu não coloquei, não trouxe. Então, você vai olhar qual que é a casa que Áries e Libra ocupam na sua vida, qual que é o eixo que Áries e Libra ocupam no seu mapa. Vai ficar de tarefa. E a gente já tinha falado dos eclipses de Áries e Libra no aulão do ano passado, porque eles continuam no mesmo eixo. Então, a gente vai aprender como fazer para estar numa relação sendo um indivíduo, sendo um. Para fazer essa relação de dois, a gente precisa encontrar o um. Especialmente para as pessoas que têm problemas de codependência, esse período, né, esse ano de eclipses em Áries e Libra, é muito bom para a gente ir curando essa codependência, aprendendo a ser a gente mesmo, dar limite para o próprio corpo e assim por diante. Então, as datas de eclipses: 25 de março e 8 de abril. É o primeiro par de eclipses. Eu vou lembrar que durante os eclipses, na época de eclipse, a gente fica muito desregulado. O que é isso? O nosso corpo, o nosso sistema, ele tem uma capacidade de regulação. Então, os nossos hormônios, os nossos neurônios, a nossa energia, tudo nosso tem uma regulação ideal. E a gente pode se autorregular, que é quando a gente promove coisas que nos regulam, por exemplo, a gente respira fundo, a gente pisa bem o pé no chão, sente o corpo, a gente vai se autorregulando. E a gente pode se corregular, que é regular com o outro ou com o externo. E a corregulação é a regulação mais fácil de acontecer. O problema é que, às vezes, quando a gente está, por exemplo, num ambiente tenso, a gente vai se corregular e ficar tenso, porque a gente fica todo mundo tenso juntos.
Então, por isso que às vezes a gente precisa ter essa autonomia de autorregulação para a gente não entrar numa regulação que não é boa para a gente. Não sei se deu para entender, mas ok. Na época de eclipses, tudo fica bagunçado, a energia fica bagunçada. E aí, por exemplo, as crianças exigem muito mais dos pais ou dos cuidadores, porque toda a questão das crianças é aprender a se regular, e elas precisam de pais regulados para que elas possam se regular, e aí os pais estão desregulados, e elas desregulam, e daí um desregula o outro, vira uma confusão gigante. Os animais de estimação ficam tudo bem doido, um mais doido que o outro, late, mia, foge, aquela coisa toda, porque os eclipses mexem muito com a energia. Especialmente esse tempo entre um e outro eclipse próximo, então, entre o dia 25 de março e o dia 8 de abril, é importante a gente ficar bem quietinho, não fazer nada, não tomar decisão, não faça rituais, não faz nada que mexe muita coisa. Não casa, não compra bicicleta, nada. Idealmente, a gente fica observando, colocando consciência no que vem à tona, tá? E depois o segundo par de eclipses, no dia 17 de setembro e no dia 2 de outubro. Esse do dia 17 de setembro já vai estar no signo de Peixes, a Lua já vai estar no signo de Peixes. Mas os nodos lunares ainda vão estar em Áries Libra. E aí, a partir do ano que vem, a gente vai ter eclipse. Do ano que vem, não, de 2025, nós vamos ter eclipses no eixo Peixes-Virgem. Porque os eclipses, os nodos lunares levam mais ou menos um ano e meio em cada eixo de signos. E aí, para o segundo semestre, a mesma questão. E aí, o eclipse de Peixes, ele é ainda mais forte, porque Peixes é um signo de confusão, de falta de estrutura, de sonhos. Então, na época dos eclipses, a gente já tem sonhos muito malucos. Com o eclipse em Peixes, vai ser mais ainda. Então, é importante você se cuidar, tomar sua aguinha, fazer seu exercício físico, meditar, lembrar de respirar e assim por diante. Que é mais fácil falar do que fazer, né? Para todo mundo é difícil. Então, quando tiver lá em setembro, outubro, lembra da Luna dizendo calma, respira, espera, olha de fora, depois você decide, tá bom? E aí a gente agora vai para polêmica. Vocês já ouviram alguém falar que 2024 é ano de Saturno? O que que é o tal do ano de Saturno? Essa história de o ano, um regente do ano, ela vem da astrologia popular. O que que é a astrologia popular? É essa astrologia que a gente ajeita para que todo mundo entenda. Os estudos, né? Da onde que vem isso? Disse que quem criou os regentes do ano, a história dos regentes do ano, foi Ptolomeu, que foi um astrônomo muito famoso, grego, mas que na verdade nasceu no Egito e todo aquele rolo deles lá. E ele criou uma tábua, né? Ou uma lista de regentes. E aí ele disse que a gente, segundo a sequência caldeica, que tem uma sequência específica de qual que é os planetas que têm mais poder e que vem antes, a gente tem ciclos de 36 anos, que é regido por um planeta, e dentro desses 36 anos, cada ano é regido por um planeta. Aqui embaixo eu coloquei um post do blog da Débora Mexica, que é uma astróloga muito legal, que ela explica as coisas de um jeito que eu gosto muito. Ela explica como que faz, como que acha esse regente, segundo essa lista que teria sido gerada pelo Ptolomeu. Só que assim, isso é igual. Como é que eu vou dizer? Não tem comprovação científica, a astrologia também não tem, né? Mas, assim, não é algo que a gente consiga comprovar muito. Então, tem escolas da astrologia que adotam, né, um planeta que é o dono do ano,
E tem escolas de astrologia que dizem que é besteira. Eu, em geral, acho que é besteira. Mas com Saturno não se brinca. E, porque Saturno ele é tido como o grande maléfico, né? Ou aquele que vem, é aquele que cobra as questões do karma. Então, para ter certeza, eu vou convidar vocês para participarem do meu grupo que eu chamo de terapia astrológica, que é todos os sábados, 7h30 da manhã, a gente faz um ritual para Saturno, que varia muito de qual que é o tipo de interação que a gente tem. Às vezes a gente faz uma leitura sobre Saturno, às vezes a gente estuda o nosso próprio Saturno, às vezes a gente só compartilha questões saturninas da nossa vida e assim por diante. Então, quem quiser, depois eu vou passar, vou deixar o link para vocês poderem entrar no grupo. E é todo sábado, não importa se é ano novo, não importa se é carnaval, 7h30 da manhã, porque Saturno gosta de quem tem compromissos difíceis de operar. E todos os sábados, quando a gente acorda cedo, a gente está honrando Saturno. E por que no sábado? Porque sábado é o dia de Saturno. Então, assim, acho que é besteira? Acho. Vou fazer culto para Saturno? Vou fazer, porque, né, vai que não é besteira. A gente não sabe. Então, pelo sim, pelo não, o ano saturnino é um ano que as pessoas têm muito medo de Saturno, né? Porque ele é o grande maléfico. Mas, na verdade, ele está só executando aquilo que a gente planejou, ele está só executando aquilo que a gente plantou, ele está só devolvendo aquilo que a gente plantou. Então, quando a gente honra as nossas coisas, quando a gente tem um histórico de honrar, se foi o nosso trabalho, se foi o nosso relacionamento, se foi os nossos amigos, quando a gente tem um histórico de honrar, quando o Saturno passa, ou quando a gente tem um ano saturnino, é um ano super positivo, porque a gente recebe os louros por aquilo, a gente recebe de volta aquilo que a gente plantou, aquilo que é de verdade. Agora, quando a gente pisou na bola, né, ou deixou de lado, ou não se esforçou em algumas áreas, Saturno ele cobra, né? Ele esfrega a realidade na nossa cara. Então, assim, na dúvida, vamos cultuar Saturno. Fica aí o convite, é gratuito pelo Zoom, todo sábado, se quiserem fazer essa fezinha, né? Se quiserem fazer essa terapia com a gente, estão todos convidados. E aí, finalmente, temos as retrogradações. Todos os anos tem retrogradação, tá, gente? É normal. Mercúrio retrograda pelo menos 3 vezes por ano. A gente geralmente tem uma retrogradação ou de Marte, ou de Vênus, ou dos dois, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos eles retrogradam todos os anos, tá? A gente só vai ver qual que é a data. Então, a gente tem Mercúrio retrógrado em abril, ele vai estar retrógrado no signo de Áries. Gente, Mercúrio retrógrado, não comprem nada online, especialmente se é algo que você nunca comprou antes. Então, por exemplo, se você compra de uma loja, você sempre compra daquela loja. Então, sei lá, você faz compra no mercado todo mês online. Ok, pode fazer. Mas deu na sua cabeça de ir num outro mercado online. Não comece quando está com Mercúrio retrógrado. Por experiência própria. Sempre dá ruim. Eu já tentei enganar Mercúrio retrógrado e me ferrei, tá? Depois, em agosto, a gente vai estar com Mercúrio retrógrado, primeiro em Virgem, depois ele vai retrogradar até Leão, vai voltar até Leão. Então, também nessa época é importante não comprar nada, não assinar contratos, ofertas, né, que às vezes você não tem como postergar e precisa aceitar durante Mercúrio retrógrado. Prepare-se, porque depois que Mercúrio sair da retrogradação, vai vir a verdade sobre ela, vai vir informações que você não tinha antes. Então, assim, não é que não pode fazer, mas prepare-se que quando a gente fecha negócios ou faz algo no Mercúrio retrógrado, só depois que a gente vai descobrir
outras coisas que foram escondidas da gente, que às vezes ninguém sabia. Então, por isso que é importante não fazer. Se é impossível não fazer, se é importante fazer naquele período, por exemplo, no último Mercúrio retrógrado, eu tive que fazer um contrato. E, e aí, quando eu estava assinando o contrato, eu já pensei, meu Deus, o que que vai vir, né? O que que vai acontecer? Eu já sabia que ia dar ruim, mas eu tinha que fazer. Eu não tinha como não fazer. E aí eu fiquei só esperando. Daí, ok. Deu 2 semanas, Mercúrio saiu da retrogradação, aí veio a bomba. Na verdade, o pedido do cliente era uma coisa muito maior, ninguém sabia, ninguém esperava. E aí estamos lá tentando entregar até agora aquilo que a gente se comprometeu a fazer, né? Mas, então, assim, se precisar fechar alguma coisa, comprar alguma coisa, já vai sabendo. Ah, precisa viajar? Olha 3 vezes os documentos, se está com todos os documentos. Se precisa, se você trabalha com burocracia, saiba que nesse período você tem que checar 2, 3 vezes, pedir para outra pessoa te ajudar e checar de novo, para ter certeza que as coisas dão certo, tá? Depois a gente ainda tem no final do ano, de 25 de novembro a 15 de dezembro, Mercúrio retrógrado em Sagitário. Então, assim, ó, ano que vem, nada de Black Friday. Vai dar muito ruim Black Friday. Espera para comprar os presentes de Natal depois do dia 15, tá? Marte vai estar retrógrado no final do ano. Ele também, às vezes, incomoda um pouquinho na comunicação, mas como ele vai estar em Leão e Câncer, esse Marte retrógrado vai pegar principalmente nas questões de governos e nas nossas questões familiares, nas nossas questões de ego, de quem a gente é, de como a gente brilha, assim por diante. Mas vai ser só lá no final do ano. Na época de Marte retrógrado, não se compra carro, nem faca, nem arma, e a gente toma muito cuidado porque faca e arma, né? Tudo que é feito de metal e que pode ser uma arma. Então, faca a gente usa na cozinha, mas ela pode ser uma arma, né? Ela é afiada, ela é feita de metal. Então, a gente toma muito cuidado. Quando Marte está retrógrado, a gente toma muito cuidado com essas coisas. E carro também, porque carro é uma máquina e ela é feita de metais e pode até ser uma arma, né? Então, são coisas regidas por Marte. Quando Marte está retrógrado, a gente toma cuidado com isso. Inclusive, acho que Marte vai ficar retrógrado agora, né? Também, 2023. Não lembro, mas acho que sim. Será? Ah, não, ele fica de 2 em 2. Então, esse ano ele não vai ficar. Então, é só realmente no final do ano que vem, no final de 2024, tá? Júpiter vai ficar retrógrado em Gêmeos entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. Júpiter sempre fica bastante tempo retrógrado, mas dessa vez ele vai ficar um pouquinho mais, parece. E aí, quando Júpiter fica retrógrado, ele baixa um pouquinho a nossa facilidade para as coisas, nos custa mais fazer as coisas, né? E Saturno vai ficar retrógrado em Peixes de junho até novembro. Saturno também, quando está retrógrado, o tempo parece que anda mais devagar. O tempo parece que para. Tudo é muito mais. é, Leva mais tempo, leva mais esforço, fica meio parado, sabe? Tipo, a sexta-feira não chega nunca, quando Saturno está retrógrado. Ok? Então, temos essas retrogradações, tira print, anota, coloca na sua agenda e é isso que temos. Tem aí os meus contatos. É... E a gente vai tentar fazer um ano suave na nave. A gente só vai conseguir ficar suave nessa nave desse ano aí se a gente ficar consciente, se a gente respirar fundo, voltar para o nosso eixo e assistir as coisas, o que os cursos de meditação ou os budistas chamam de ser não reativo. Ao invés de logo reagir quando algo acontece, a gente para um pouco e toma uma decisão. Reflete primeiro e depois toma uma decisão. Se a gente for
assim, de qualquer jeito, para esse ano, a gente vai tomar caldo. A gente vai cair da onda e vai ser levado pela onda, e aí é capaz de a gente se afogar. Então, é importante prestar atenção e ir surfando essa onda suave na nave. Então, a gente vai encerrando por aqui essa aula. Obrigada por todo mundo que veio. E quem está aqui presente, a gente vai continuar com dúvidas. Para quem está assistindo depois, eu desejo um ótimo 2024.